Olá, o meu nome é Ildina Gomes, eu sou professora de Ciências do 8º ano e hoje nós iremos estudar sobre a reprodução dos seres vivos. Na primeira parte, estudaremos sobre a reprodução assexuada. Vem estudar conosco. Para começar, podemos dizer que a sobrevivência de cada espécie de ser vivo está relacionada ao sucesso reprodutivo de seus indivíduos. Mas afinal, você sabe o que é reprodução? A reprodução é a capacidade de um organismo gerar descendentes, ou seja, gerar novos indivíduos semelhantes a si mesmo. Existem dois tipos de reprodução: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na aula de hoje, falaremos sobre a reprodução assexuada. Vamos começar? Na reprodução assexuada, um único indivíduo dá origem a descendentes geneticamente idênticos a si mesmo, ou seja, os indivíduos gerados são clones do seu genitor. Neste tipo de reprodução, não há a participação de gametas, portanto, não ocorre a combinação genética. Vamos conhecer alguns tipos de reprodução assexuada nos diferentes seres vivos? A primeira é a fissão binária, tipo de reprodução onde ocorre a divisão do organismo ao meio, dando origem a dois novos indivíduos idênticos ao anterior. A maioria dos organismos unicelulares se reproduzem por este tipo de divisão. Temos o exemplo aqui das bactérias e dos protozoários. E aqui a imagem onde a gente percebe o indivíduo se dividindo em duas partes, formando dois novos seres. O segundo tipo é o brotamento, que é um tipo de reprodução onde ocorre a formação de um broto na superfície do corpo, que, depois de crescer, separa-se e se transforma em um indivíduo independente, como temos os exemplos aqui dos corais e das ilhas. Inicialmente, a gente percebe aqui o broto se formando, depois ele já está bem destacado, bem visível, e na terceira etapa a gente percebe aqui ó, uma pequena saliência onde ele estava grudado e ele se separa e agora ele já é um indivíduo independente. Outro tipo de reprodução é a fragmentação, que é um tipo de reprodução onde pedaços do indivíduo destacam-se do seu corpo, regeneram as suas partes, originando novos indivíduos idênticos ao inicial. Exemplos: estrela do mar e as planárias. Aqui é um exemplo de planária. Inicialmente, ela está aqui, o corpo completo, mas começa a se dividir aqui já na segunda etapa. Na terceira etapa, a gente já vê que a parte inferior ela já começou a se regenerar, formando um corpo completo. A mesma coisa aconteceu aqui com a parte inferior, que começou a se regenerar a parte superior, formando dois indivíduos idênticos ao primeiro. O quarto tipo de reprodução é o partenogênese, que é um tipo de reprodução em que o gameta feminino se desenvolve sem haver a fecundação. Os óvulos não são fecundados, um exemplo dos machos de abelhas. Então, todos os machos das abelhas, eles são resultado desse tipo de reprodução assexuada. Você sabia? O ser humano utiliza várias formas de obter mudas de plantas por reprodução assexuada. Por exemplo, através da enxertia. É uma técnica complexa
que consiste em utilizar a raiz e a base do tronco de uma planta para sustentar outra planta. Esse processo é muito utilizado para produzir comercialmente mudas de plantas em alta escala. Terminamos a primeira parte sobre reprodução. Obrigada e até a próxima aula.